Extra desta semana apresenta os seguintes destaques da Justiça do Trabalho de Goiás. O TRT da 18ª Região soluciona milhares de ações de indenização por acidente do trabalho todos os anos. Ministro Guilherme Caputo Bastos fala sobre os direitos trabalhistas dos jogadores de futebol. E no bloco de entrevistas, o advogado Edgar Guimarães, consultor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, fala sobre o processo de licitação. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho, decorrente da emenda constitucional número 45, gerou significativo aumento de ações, sobretudo daquelas que tratam de indenização por acidente do trabalho. Em 2005, entrava em vigor a Emenda Constitucional 45, que trazia uma série de modificações, entre elas a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Isso gerou um aumento significativo de processos no judiciário trabalhista, sobretudo daqueles que tratam de indenização por acidente do trabalho. São, em geral, ações de instrução processual minuciosa, em que o juiz se utiliza de laudo pericial para poder decidir. Desde a Emenda Constitucional 45, milhares de novos casos de acidente do trabalho desaguam todo ano nas 36 varas do trabalho de Goiás. Mesmo com o aumento de processos, a Justiça do Trabalho tem conseguido manter a celeridade na prestação jurisdicional em todo o estado de Goiás. Além de garantir o conforto pecuniário ao acidentado e à sua família, o julgamento rápido de ações de indenização por acidente do trabalho tem gerado um outro efeito, desta vez pedagógico. As empresas estão investindo mais em prevenção de acidentes e segurança do trabalho. Toda empresa deve prevenir os acidentes no ambiente de trabalho. Por exemplo, oferecer equipamentos de proteção individual, os EPIs, para as funções que os exigem. A empresa deve identificar, isolar e, se possível, eliminar os riscos para a saúde do trabalhador existentes no local. Se não for possível eliminar, o risco deve ser sinalizado. As empresas também podem ter uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, formada por representantes do empregador e dos empregados. Os acidentes decorrentes do trabalho são classificados em 3 grupos. O típico é aquele que ocorre subitamente no horário de trabalho, como a queda de uma escada. O de trajeto é o tipo de acidente que acontece no trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Há ainda o atípico, ou doença do trabalho, caracterizado por uma doença sofrida em razão do trabalho, também conhecida por doença ocupacional ou profissional, como adquirir deficiência auditiva pelo barulho em fábricas ou tendinite por digitar muito no computador. Bom, o acidente de trabalho é aquele que decorre de qualquer atentado contra a incolumidade física do trabalhador. Ele pode ocorrer quando ele sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou no próprio local de trabalho, ou através da chamada doença ocupacional. O Ministério Público do Trabalho vem ajuizando ações, primeiro, instaurando inquéritos, ajuizando ações e trabalhando junto com o Ministério do Trabalho, através da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, verificando nas empresas, nos locais de trabalho, o cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, a aplicação das NRs. Com o passar do tempo, antes que não era muito bem exigido o cumprimento dessas normas, os acidentes aconteciam com mais intensidade. Atualmente, eles vem caindo esse número. O exemplo típico disso é da construção civil, que com o aperto da fiscalização, das providências judiciais tomadas pelo Ministério Público, também pelos próprios trabalhadores, isso vem reduzindo o número de acidentes. Antes de dezembro de 2004, antes do advento da Emenda Constitucional 45, que é a chamada reforma do Judiciário, essa questão era um pouco polêmica, se a Justiça do Trabalho era competente ou não para julgar as causas reparatórias do acidente de trabalho. Com o passar do tempo e fixando a jurisprudência, hoje não se discute mais no entendimento do Ministério Público, que, aliás, já era antes dessa emenda constitucional, em razão da própria Constituição Federal, através do artigo 7, já previa hipóteses em que o trabalhador era protegido através da aplicação das normas de segurança
para redução dos riscos e também das ações reparatórias, que também é um direito do trabalhador, um direito social do trabalhador. O direito de arena garantido na Constituição Federal e expressamente previsto na Lei Pelé tem o objetivo de proteger o atleta pelo uso de sua imagem no espetáculo desportivo. Em entrevista ao Hora Extra, o ministro Guilherme Caputo Bastos, do TST, falou sobre o assunto e sobre os demais direitos trabalhistas do jogador de futebol. Confira a primeira parte da entrevista nesta edição. O ministro do TST, Guilherme Augusto Caputo Bastos, participou em setembro do Seminário Goiano de Direito Desportivo, promovido pela Escola Superior da Advocacia, e aproveitou a ocasião para visitar o TRT de Goiás. Na entrevista, o magistrado falou sobre o direito de arena, direito de imagem e vínculo empregatício, além da aposentadoria dos jogadores de futebol. Essa é quase que a figura da desconsideração da pessoa jurídica. A Lei Pelé tem um tratamento dessa questão, não muito bem definido, e hoje já está passando por mudanças. Já há uma proposta em tramitação no Congresso Nacional, quase que a ponto de sua já promulgação, onde os clubes serão responsabilizados e os seus dirigentes poderiam ser responsabilizados por má gestão. Com isso, não seria mais permitido bloquear as contas pessoais? Hoje já se faz em quase todo o território nacional acordos diretamente com os clubes e de participação nas rendas. Hoje, exemplo aqui de Goiás mesmo, exemplo do Rio de Janeiro, né, de São Paulo, onde se concentram as execuções dessas dívidas dos clubes e elas são pagas de forma a um percentual das rendas dos diversos eventos esportivos. E com essa remuneração vai se fazendo e abatendo as dívidas do clube e tal, e isso tem sido um procedimento que tem dado muito certo, de forma que é uma coisa que nós devemos estimular, é uma coisa que nós, com essa ideia de que atingir o clube como um todo, que afinal de contas o clube é dos associados, o clube é da sociedade, é dos torcedores do time, enfim, nós temos que encontrar maneiras de não prejudicar o espetáculo. Tem havido muita preocupação com relação a esses dois institutos do direito esportivo, que é o direito de arena e o direito de imagem, chamados assim. O direito de arena é um percentual de um evento esportivo que é rateado entre aqueles que participaram deste evento, entre os jogadores. O direito de imagem, este é regulado por lei. O direito de imagem, assim chamado, ele advém de uma contratação que tem um caráter, eu não diria, não trabalhista, ele tem um caráter civil, ele tem um caráter personalíssimo, porque num clube você poderá ter valores absolutamente distintos entre os jogadores, dependendo da qualidade, da relevância da participação daquele atleta no time, enfim, ele poderá contratar com o clube em valores absolutamente distintos. Por isso é que eu acho que nós temos que fazer uma distinção. O direito de arena, eu acho que tem natureza trabalhista, esse deve ser considerado como parcela trabalhista e, por isso, com todas as suas repercussões. Agora, o direito de imagem, eu tenho muito receio de que nós entendamos que ele também tenha essa natureza trabalhista, porque ele é uma coisa
que extrapola o contrato de trabalho. Eu acredito que isso é uma parcela, a meu juízo, que não tenha essa natureza trabalhista, como tem o direito de arena. No próximo bloco, confira a entrevista com o advogado Edgar Guimarães, consultor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ele vai falar sobre o processo de licitação. Voltamos já. A administração pública exerce atividade complexa e sempre voltada para o interesse público. Por isso, precisa valer-se de serviços e bens fornecidos por terceiros. Razão porque é obrigada a firmar contratos para a realização de obras, fornecimento de bens, entre outros. Nesse sentido, não poderia a lei deixar ao exclusivo critério do administrador a escolha das pessoas a serem contratadas. A licitação surgiu como procedimento para a escolha das melhores propostas e para garantir igualdade de oportunidades e a moralidade administrativa. Para falar sobre o assunto, entrevistamos hoje o advogado Edgar Guimarães, que é consultor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Edgar, muito obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu é que agradeço o convite e gostaria de expressar a minha satisfação de poder participar desse programa. Você está ministrando agora, essa semana, um curso no TRT Goiano para os servidores. Qual a importância da capacitação do servidor sobre o assunto, sobre o procedimento da licitação? A capacitação dos servidores públicos, não só em matéria de licitações e contratos, mas de uma maneira geral no direito administrativo, é de fundamental importância. E cabe aqui também, nesse momento, registrar a própria recomendação do Tribunal de Contas da União, num acórdão recente de agosto de 2010, em que ele faz um alerta a um fiscalizado seu, no sentido de que deve-se evitar a designação de servidores para membros de comissões de licitação e até mesmo para exercer a função de pregoeiro, sem que essas pessoas sejam devidamente capacitadas e treinadas. A licitação é um ponto fundamental, um procedimento fundamental prévio às contratações públicas. E se a licitação é mal feita, efetivamente nós teremos problemas na própria execução contratual. O direito administrativo ministrado nos cursos de direito, ele é suficiente para capacitar essas pessoas que saem da faculdade? Você que é professor de direito? A bem da verdade, no curso de graduação, a faculdade transmite noções gerais sobre os diversos ramos do direito. O direito administrativo é um ramo do direito. E nos bancos escolares, eu que tenho a oportunidade de também exercer atividade docente, nós percebemos que na faculdade, no curso de graduação, há uma preocupação primeira em apenas transmitir aspectos e noções gerais sobre determinado ramo, determinada ciência do direito. Nós percebemos que aqueles alunos que despertam um interesse maior, uma vocação maior para determinadas áreas do direito, esses alunos necessitam e normalmente buscam, após cursar a faculdade, buscam uma complementação no seu conhecimento. Aí sim, focando muito mais os seus estudos para aquela área do conhecimento, por meio de cursos de especialização, por meio de cursos de mestrado e de doutorado. Bom, voltando ao procedimento licitatório em si, a licitação, ela veio prevenir eventuais condutas de improbidade por parte do administrador público? Ela tem conseguido esse intento? Veja, Fabiola, efetivamente a licitação, ela cumpre duas finalidades nucleares. A primeira finalidade da licitação é propiciar ou prestigiar o princípio constitucional da isonomia. A licitação é uma competição
que é instaurada pela administração pública, mediante certas regras previamente estabelecidas, e todos aqueles particulares que tenham condições de atender a estas regras, eles têm a oportunidade de participar da competição e, eventualmente, se sagrar vencedor da competição com a administração pública contratar. Então, a licitação cumpre, neste primeiro momento, um prestígio maior ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que nós oferecemos com a licitação iguais oportunidades a todos os particulares de participar da competição e, eventualmente, com a administração pública contratar. A lei estabelece um rito procedimental para instauração, processamento e julgamento das licitações. Na verdade, não basta nós, na administração pública, seguirmos este rito procedimental para afirmar que estaremos imunes à corrupção, aos desvios e aos conluios. Não basta dizer que, se seguir apenas a cartilha, a corrupção estará afastada. Isto não é suficiente. Nós temos que nos preocupar também, notadamente, com a execução contratual, porque muitas vezes a licitação é instaurada e processada de acordo com a lei, mas a fraude acaba ocorrendo durante a execução do contrato e que se dá normalmente por meio de termos aditivos que promovem acréscimos contratuais muitas vezes indevidos, ocasionando a lesão ao erário. Seria o acompanhamento da execução dos contratos. Perfeitamente. Caso, o devido acompanhamento. Perfeitamente. Tão importante quanto licitar é fiscalizar a execução do contrato. Não só para que a administração pública se previna de eventuais problemas, ilicitudes e corrupções, mas, sobretudo, para que a administração pública tenha a segurança de que o contrato, de que o objeto que ela contratou está sendo efetivamente executado nos termos contratados. A licitação é um ato complexo e demorado. Como é que fica a questão da celeridade na prestação dos serviços para a sociedade? Na verdade, nós não podemos fugir da licitação como procedimento prévio às contratações públicas, justamente porque nós temos que sempre ter em mente que a licitação é a regra a ser observada para que a administração pública possa contratar com um terceiro. A exceção a esta regra seria a contratação sem licitação, com dispensa ou inexigibilidade, mas apenas nas estritas hipóteses previstas em lei. Então, na verdade, se nós seguirmos a regra que é a instauração prévia da licitação, nós temos que observar o que dispõe a lei, por força do princípio da legalidade. E temos que observar também todos os prazos que são fixados na própria lei de licitações, que são prazos afetos ao processo licitatório. Então, numa licitação, se tudo transcorrer absolutamente bem, se não houver nenhum incidente que acabe gerando uma discussão no plano do Poder Judiciário, eu penso que uma licitação pode ser levada ao seu termo final num prazo muito razoável, em torno de 30 a 60 dias, dependendo da modalidade de licitação que for instaurada. Mas para isso, para que o interesse da coletividade, para que o interesse público seja satisfatoriamente e tempestivamente atendido, para isso acontecer, é necessário que a administração pública tenha um planejamento efetivo, concreto, material e eficaz. Sem o planejamento da administração pública, nós não teremos o atendimento das necessidades públicas ocorrendo de uma maneira e num tempo satisfatório. Bom, já que você falou em dispensa de licitação e inexigibilidade, quais seriam os casos mais comuns e a diferença entre os dois institutos? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Edgar Guimarães sobre o processo de licitação. Nós estávamos conversando sobre hipóteses de dispensa e inexigibilidade da licitação. Quais seriam elas? Veja, na verdade, nós temos que sempre partir da premissa de que a licitação é a regra geral e que deve anteceder a todas as contratações públicas. A exceção a esta regra é a contratação sem licitação, que se dá mediante a dispensa de licitação ou a inexigibilidade de licitação. No que diz respeito à dispensa de licitação, a lei licitatória, ela elencou de forma taxativa, de forma exaustiva, ela elencou algumas hipóteses que hoje são enumeradas em 31 incisos. São 31 hipóteses em que nós estamos autorizados a afastar a licitação e contratar diretamente alguém no nosso mercado. No que diz respeito à inexigibilidade de licitação, ela se caracteriza sempre que houver a inviabilidade da competição. Sempre que restar demonstrada esta inviabilidade de competição, a licitação se diz é inexigível. A inviabilidade de competição pode se dar, por exemplo, quando no mercado eu só tenho um único fornecedor. Ora, se a licitação é uma competição e eu só tenho um único fornecedor, por óbvio, a competição ela é inviável. Mas o que nós precisamos aqui também deixar registrado, Fabíola, é uma preocupação que temos e um alerta que fazemos a todos os administradores públicos, no sentido de que, quando a licitação é afastada e é realizada uma contratação direta ou com a dispensa ou com a inexigibilidade, o cuidado desse administrador público deve ser dobrado. Dobrado no sentido de que, justamente por ele estar navegando pelas águas da exceção à regra, ou seja, contratando sem licitação, ele deve tomar um cuidado enorme no sentido de, primeiro, demonstrar de forma robusta que o caso concreto que se apresenta naquele momento trata-se efetivamente de um caso em que a licitação pode ser afastada. Ou seja, ele tem que motivar a sua decisão de afastar a licitação amparado na lei. E não é só isto. Ele necessita também formalizar um processo de contratação direta, instruindo esse processo de contratação direta, com pareceres jurídicos, com documentos relacionados à pessoa do contratado, à regularidade fiscal do contratado. Ele deve justificar o preço que está sendo pago nesta contratação sem licitação. Então há certas formalidades que devem ser observadas. Quando nós falamos em contratação sem licitação, é preciso dizer que isso não significa que o administrador público esteja de posse de um cheque assinado em branco. Muito pelo contrário. Se nós trilhamos o caminho da exceção, o cuidado deve ser dobrado, como eu disse. E faço aqui até um alerta, no sentido de que, quando os órgãos de controle batem à porta dos seus fiscalizados e se deparam com um processo de contratação sem licitação, há um cuidado muito grande por parte do órgão de controle no sentido de verificar se naquele caso concreto efetivamente a licitação poderia ter sido afastada. Há um cuidado enorme, então, no sentido de verificar se a licitação poderia ser afastada e se o processo foi devidamente instruído. E se isso não acontecer, o gestor certamente será responsabilizado. Quais seriam os casos mais comuns de dispensa de licitação, já que são 31 artigos, você poderia citar alguns? Os casos mais corriqueiros que nós percebemos, que acontecem mais no cotidiano da administração pública, dizem respeito à dispensa de licitação em razão do baixo valor. A lei fixou um limite numérico para que a dispensa possa ocorrer. Então, para compras de bens e serviços de qualquer natureza, até R$ 8.000 eu não preciso licitar, eu estou dispensado de realizar a licitação. Um outro caso também muito comum e muito utilizado pela administração pública, pelas várias entidades públicas, é a dispensa de licitação
em razão da emergência, da urgência de atendimento a determinadas situações. Um exemplo também muito comum, no caso da emergência ou da urgência, trata, por exemplo, do atendimento de uma situação de calamidade pública. Suponhamos um município que é assolado por fortes chuvas, nós temos enchentes, famílias desabrigadas, o prefeito pode perfeitamente decretar estado de calamidade pública e, afastando a licitação, ele contrata, por exemplo, a aquisição de medicamentos para atender aquela situação calamitosa, atender aquela população desabrigada. Ele pode comprar medicamentos, pode comprar alimentos, colchonetes, cobertores, para atender especificamente a situação de calamidade. E no caso daquele profissional notoriamente especializado, também existe a previsão de dispensa ou de inexigibilidade? Existe a previsão na lei da inexigibilidade de licitação, mas veja, para a contratação de profissional notoriamente especializado, mas para que esse profissional notoriamente especializado possa executar um serviço de natureza singular. Então, na verdade, são dois requisitos que a lei estabelece para que eu possa afastar a licitação nesse caso. Primeiro requisito, o contratado precisa ser notoriamente especializado. E o segundo requisito, o serviço que eu pretendo contratar deve ser um serviço singular. O que é um serviço singular? É aquele serviço que é incomum, é um serviço que não é corriqueiro, que não é rotineiro para a administração pública. E do ponto de vista do fornecedor, é complicado contratar com a administração pública? Não é complicado. Basta que seja um fornecedor idôneo, que tenha, eu vou fazer aqui até uma analogia com o direito eleitoral, que tenha ficha limpa e que atenda às condições do chamamento público fixadas previamente no edital. Não há qualquer complicação para que ele possa participar de uma licitação e, eventualmente, com a administração pública contratar. Ele deve tomar o cuidado de manter a sua vida, a sua atividade profissional sempre em dia, no que diz respeito às certidões negativas que ele deve obter com relação à sua vida fiscal, à sua vida tributária, e não há qualquer dificuldade em participar de licitações. Bom, nós falamos hoje com Edgar Guimarães, consultor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, professor de Direito Administrativo, falando sobre o processo de licitação na administração pública. Edgar, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra, por esta entrevista tão esclarecedora sobre esse assunto tão importante. Eu é que agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. O TRT da 18ª Região soluciona milhares de ações de indenização por acidente do trabalho todos os anos. Ministro Guilherme Caputo Bastos, do TST, fala sobre os direitos trabalhistas do jogador de futebol. E no bloco de entrevistas, o advogado Edgar Guimarães, consultor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, fala sobre o processo de licitação, que garante igualdade de oportunidade na contratação com a administração pública. Não perca!